Olá, meu nome é Cíntia e hoje nós vamos conversar sobre o gerenciamento do cuidado da pessoa idosa. Esse capítulo, que é o capítulo 20, vocês encontram no caderno de atenção básica, de número 19, da Secretaria de Atenção à Saúde, do Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde. Bom, vamos lá. Esse capítulo ele nos fala que no Brasil o Sistema Único de Saúde ele está assumindo, né, o desafio de construir um sistema que desenvolva a capacidade de trabalhar em rede e em equipe interdisciplinar. E o gerenciamento, né, do cuidado das pessoas idosas com doenças crônicas, ele exige um conhecimento técnico, assistencial, administrativo e capacidade em técnicas de resolução de problemas. Mas quem gerencia o cuidado da pessoa idosa na atenção básica? Pois bem, a equipe de atenção básica à saúde da família, eles elaboraram o projeto terapêutico singular, que é um plano de ação que considera todos os fatores envolvidos no processo de adoecimento, formulando, né, uma estratégia de intervenção compactuada com o usuário, que vai além do medicamento e da solicitação de exames, mas que considera o ambiente, a família e o trabalho e os recursos da comunidade e outros aspectos que possam ser relevantes, né? E a gestão do projeto terapêutico singular, ele pode ficar a cargo dos profissionais da equipe, de preferência ser aqueles que desenvolveu o melhor vínculo, né, com o idoso e que fará o papel de, entre aspas, maestro das atividades referentes a este projeto, né? O cuidado da pessoa idosa, ela compreende diversos atores, o idoso, a família, né, e o cuidador, se houver, né, se existir um cuidador para esse idoso, a comunidade e as equipes de atenção à saúde, né, que atuam de forma interrelacionada no desempenho das atividades de atenção às demandas identificadas por meio de relações interpessoais. E é preciso valorizar e criar, além dos espaços de discussão da própria equipe, outros espaços que possam ser incluídos os outros atores envolvidos nessa rede social de cuidado do idoso. Vários serviços e os diferentes profissionais envolvidos no cuidado de uma pessoa, elas devem estabelecer formas de comunicação para além das referências e contrarreferências, trocando e produzindo os saberes necessários para cada projeto terapêutico singular, né? Esse gerenciamento do cuidado, ele passa em processos de envelhecimento, no qual ele vai permitir identificar as demandas e os serviços necessários para atendê-los, planejar conjuntamente com os idosos, familiares e cuidadores a utilização desses serviços, a coordenação, a prestação de serviços elencados como necessários, estabelecer uma comunicação eficiente entre todos os envolvidos, permitindo o desenvolvimento de um cuidado integrado. E ele vai coordenar a qualidade do cuidado prestado, revisando a utilização dos recursos, o estabelecimento e a utilização de protocolos e analisando as respostas obtidas, né? Embora inserido no contexto da saúde, os cuidados com a pessoa em um processo de envelhecimento envolve toda a rede de atenção ao idoso, em especial os serviços sociais de saúde, né? O desenvolvimento desse cuidado ele deverá guiar o idoso na complexa rede de serviços assistenciais, né, permitindo por meio de decisão conjunta e do trabalho de coordenação das equipes da atenção básica decidir pelas opções mais apropriadas para cada caso, né? O controle das condições crônicas dos idosos, ele pode hoje ser mais eficiente em virtude dos avanços científicos, né, que permitirá o surgimento regular da terapêutica. E isso é possível por meio de uma assistência organizada e não somente de profissionais competentes individualmente, né? O idoso e seus familiares, eles não devem ser tratados ou considerados como receptores passivos dos serviços de saúde. Eles precisam e devem ser agentes ativos na construção
de um novo cuidado à própria saúde, participando do tratamento e sendo apoiados e valorizados nesse processo, né? A avaliação das atividades diárias são frequentemente utilizadas como indicadores de capacidade física, refletindo substancialmente o nível de comprometimento dos idosos. O gerenciamento do cuidado pode postergar tais perdas e organizar os cuidados permitindo a participação ativa de todos os envolvidos, tornando-o menos incapacitante e mais adaptativo, né? No caso, o cuidado com a pessoa idosa, ele é formado pelos familiares, pelo grupo de apoio da comunidade, pela equipe de atenção à saúde. E somente se alcançarão resultados positivos quando esse grupo de apoio da comunidade e as equipes de atenção à saúde, eles são informados na medida da necessidade de cada usuário, né, sobre as condições, incluindo o seu ciclo de complicações esperadas, estratégias eficazes para prevenir qualquer tipo de complicação e administrar os sintomas, evitando produzir uma situação em que a doença ou o risco tornam-se dominantes na vida do idoso, né? Mantê-los motivados, agir de motivação para modificar seus comportamentos e manter o estilo de vida saudável, né? Aderindo a tratamentos de longo prazo e autogerenciar suas condições crônicas a partir não somente de restrições, mas também da construção de possibilidades e de prazer e felicidade, apesar dos limites, né? E a capacitação, né? Mantê-los capacitados com habilidades comportamentais para administrar as condições crônicas em casa, né? Isso inclui a disponibilidade de medicamentos, equipamentos de saúde, instrumentos para automonitoramento e habilidades de autogerenciamento. Em geral, o funcionamento adequado, ele resulta de uma comunicação oportuna entre o sistema de saúde e a comunidade acerca de questões específicas do idoso e do seu tratamento. Contudo, é importante saber que a forma que a equipe entende e sente a ideia do envelhecimento, pois essa questão ela está muito associada ao repensar na atenção à saúde e à transformação cultural da condição do envelhecimento. A nossa cultura ainda hoje tende a valorizar mais as perdas de atributos do padrão de beleza, juventude, do que as possibilidades de uma vida subjetivamente rica na singularidade do idoso. O serviço de saúde e o cultural são dois movimentos inseparáveis e vitais para o processo de qualquer política para essa pessoa idosa, né? Os movimentos sociais de alguma forma, sintonizados com a temática do idoso, eles devem ser convocados pela equipe de atenção básica de saúde da família, permitindo que os idosos possam ser mais ativos, né, participantes e produtores das soluções dos seus próprios problemas, né? Pensando nisso, na elaboração de um projeto terapêutico singular, um conjunto de propostas e de condutas terapêuticas articuladas para um indivíduo, uma família, um grupo, ele resulta da discussão coletiva de uma equipe interdisciplinar com apoio matricial, isso se for necessário, né? É importante a gente considerar algumas etapas, né? Esse projeto, ele nos classifica com 4 etapas, que eu vou citá-las aqui agora, para que a gente possa entender um pouco melhor essa elaboração de projeto. Iniciando, assim, pela avaliação, onde ela vai buscar identificar os problemas relacionados com as áreas psicossociais, econômicas, legais e de saúde vivenciadas pelo idoso e pela família, no qual a avaliação ela deverá definir as condições de saúde, né, a classificação da pessoa idosa quanto ao nível de cuidados necessários e o caminho da tomada de decisões, né. Ela deverá incluir informações sobre o estado de saúde, né, no caso a capacidade funcional, doenças existentes, medicações, o estado de saúde percebido, né, o estado funcional, que é o nível da assistência necessária para o desempenho das atividades básicas e instrumentais da vida diária, o estado cognitivo, que no caso envolve a memória, a capacidade de tomar decisões, o suporte disponível, no caso os familiares, amigos, vizinhos, o ambiente
que ela vive, como as barreiras na manutenção da independência ou os riscos de segurança. Nessa avaliação, a gente deve avaliar todos esses riscos, todas essas vulnerabilidades e também as suas potencialidades, né? Bom, vamos considerar também o planejamento do cuidado. No caso, ele é desenvolvido a partir da avaliação e deve buscar resolver os problemas identificados tanto por base, os recursos potenciais existentes do idoso e da comunidade onde ele está inserido, e deve promover a integração de diferentes áreas e serviços, né, que inclui a listagem de problemas, né, que no caso são colocados em ordem de prioridade, conforme a identificação na avaliação, né. As metas dos serviços de curto, médio e longo prazo, essas metas são mensuráveis e desenvolvidas pela pessoa idosa e pelos gerentes de cuidado de cada problema. E a organização de serviços, né, especificando o tipo de quantidade de serviços necessários para que essa pessoa idosa alcance suas metas, né? O número de visitas domiciliares, agendamentos de consulta, enfim. O planejamento do cuidado, ele deve ser continuamente revisado, porque ele tende a se modificar conforme a evolução do quadro da pessoa idosa, né? E todas as propostas produzidas na equipe, elas devem ser negociadas posteriormente com o próprio usuário. O terceiro ponto importante a considerarmos é a coordenação e a implementação de soluções, né? Ele corresponde à fase de execução do plano e de cuidados que a gente possa ter. Vale ressaltar que é útil na abordagem de cada pessoa, né? E sempre que possível, a gente deve respeitar os desejos da pessoa idosa e da sua família quanto aos serviços e provedores, né? O gerenciamento do cuidado, ele deve incluir de forma organizada, coordenada, com serviços formais e informais, tá? E, por fim, o monitoramento e avaliação do plano de cuidados, né? O gerenciamento do cuidado, ele envolve o monitoramento contínuo da execução do plano e de cuidados estabelecido de forma que possa garantir as adequações necessárias e sua execução ela com alto padrão de qualidade, né? Os serviços prestados eles devem ser flexíveis, adaptáveis às mudanças observadas entre a pessoa idosa e a sua família. A avaliação dos resultados, ela deve ser periódica e deve propiciar a adequação do planejamento, né, inicialmente estabelecido. Embora simples, tal cuidado ele exige a gente repensar no sistema vigente, adequando às novas demandas, né, o conjunto de propostas e condutas articuladas que elas podem ser por família, por grupos ou por comunidades. Bom, o capítulo de hoje fica por aqui. O meu nome é Cíntia. Essa é a atividade remota 3 pelo estágio da UBS, feito pela Unicid. Hoje a gente abordou o capítulo 20, sobre o gerenciamento do cuidado da pessoa. E é isso. Muito obrigada pela atenção e até logo.